Bom, então vamos lá, começando aí o primeiro vídeo sobre a fisiologia do sistema respiratório. A gente vai conhecer primeiro a questão da anatomia pulmonar, né? Então, quais são as estruturas que estão envolvidas com essa respiração. Então, aqui a gente tem um esqueminha aqui para a gente dar uma relembrada na questão da anatomia, né? Porque é importante, beleza? Então, basicamente, né, quando a gente fala do nosso sistema respiratório, né, a principal função do sistema respiratório é fazer o quê? Realizar a respiração, certo? Só que, para que a nossa respiração ocorra, né, para que a gente tenha o processo de hematose, por exemplo, a gente vai ter etapas, né? Então, a primeira etapa é uma etapa que a gente chama de condução, né? Então, essa etapa de condução vai ser justamente a condução do ar até os nossos alvéolos. Então, a gente tem várias áreas no nosso sistema respiratório, né? Por exemplo, a gente tem uma área de troca, né, onde vai ocorrer a troca gasosa. A gente vai ter uma área de condução, que é onde vai passar o ar até ele chegar lá nos alvéolos, tá? E a gente vai conhecer isso agora, para começar. Então, primeiro, né, aqui a gente tem algumas estruturas, né, que eu desenhei aqui mais ou menos, tá? Então, a gente tem aqui a cavidade nasal, né? Aí a gente vai ter aqui faringe, laringe, né? Enfim, a gente tem faringe, tem laringe, tem traqueia, tem os brônquios principais, aí a gente tem os brônquios segmentares, vou escrever só segmentares, vocês já sabem qual que é. Segmentares, e a gente tem os brônquios lobares. Aí lá embaixo a gente tem os bronquíolos, terminais e os alvéolos. Beleza? De modo bem geral, depois a gente vai ver mais essa parte inferior aqui, mas vamos começar primeiro com as vias aéreas, que a gente chama de vias aéreas superiores, tá? Então, essas vias aqui, a gente chama de vias aéreas superiores, beleza? E aí a gente tem as vias aéreas inferiores também. Basicamente, quando a gente fala das vias aéreas, o que são as vias aéreas? Né? São as vias, ou seja, os ductos, né, os tubos por onde o ar vai passar até ele chegar na área de troca. Tá? Então, basicamente, nas nossas vias aéreas, a gente vai ter a passagem do ar e a gente também vai ter a preparação do ar. Tá? Então, se a gente for pensar aqui, né, a gente tem, por exemplo, uma cavidade nasal, o ar ele vai ser, né, aquecido e umidificado. Aí ele passa pela laringe, pela faringe, passa pela traqueia, né? A gente tem o nosso tecido epitelial, né? A gente tem muco nessas regiões, né? Então, principalmente na traqueia, ali no nosso tecido epitelial da traqueia, né? Nosso epitélio interno da traqueia, a gente vai ter muco que vai auxiliar o quê? Fazer a filtração desse ar, né? Então, a gente vai ter que esse ar ele vai ser filtrado, então as impurezas elas vão ficar ali, né? Aqui no nosso próprio nariz a gente tem os pelos, né, que auxiliam na filtragem desse ar. Então a gente tem o muco que vai servir para umedecer o ar e também para filtrar. A gente tem a questão da uma substância salina, né, que aumenta a água ao redor ali das nossas células traqueais, e quando o ar passa ele fica umidificado também. Então a gente tem essa questão de filtrar e manter o ar umidificado, né, para que o ar possa chegar lá, né, aos brônquios, depois aos brônquios principais, segmentares, lobares e etc. Tá? Aqui na região dos brônquios principais a gente tem uma estrutura importante, né, que é essa bifurcação aqui dos brônquios, tá? Que é chamada de carina. Então essa região aqui de carina, né, é onde a gente vai ter a bifurcação. Então a gente vai ter um brônquio principal esquerdo e a gente vai ter um brônquio principal direito. Se a gente for analisar aqui, né, a estrutura anatômica, a gente vê que o brônquio principal direito, né, então aqui o brônquio principal direito, ele é mais diagonal, né, ele é um pouco mais verticalizado e ele tem um diâmetro maior, né? Ou seja, né, a gente tem uma maior incidência de broncoaspiração, né? Quando a gente tem algum caso de broncoaspiração, ou seja, a pessoa às vezes está se alimentando lá e o alimento desce pelo buraco errado, né? Ela broncoaspirou alguma coisa. Geralmente isso vem parar aqui nesse brônquio principal direito, né? Por quê? Justamente por conta da anatomia dele, né? Ele é um pouco mais verticalizado,
ele é mais espesso. Ou seja, se eu como alguma coisa e vem aqui, a tendência, né, é vir para esse brônquio principal direito, tá? Por uma questão de gravidade, né, que atrai para baixo, e por essa questão anatômica, certo? Já o brônquio principal direito, ele é mais o brônquio principal esquerdo, perdão, ele é mais horizontalizado, né, mais curto, ele tem um diâmetro um pouco menor em relação ao direito, tá? Então o brônquio principal direito tem aqui mais incidência de broncoaspiração, beleza? Isso aqui é um dado interessante para a gente saber. Então, de modo bem geral e simplista, né, essas são as vias de condução do ar, tá? Então, a gente tem aqui desde a cavidade nasal até os brônquios, tá? Segmentais, tá? Lobares. A gente vai ter as vias de condução. Então, tudo isso aqui vai servir para fazer a condução do ar. E aqui nos alvéolos, né, nos brônquios terminais, a gente começa a ter já uma certa troca, tá? Então, nos brônquios terminais, a gente tem uma zona que a gente chama de zona de transição, nos alvéolos a troca. Eu vou pegar aqui um alvéolo, imagine que eu fiz lá, eu tenho aqui meu brônquio, né? Isso aqui é um bronquíolo, tá? Bronquíolo terminal. E aí lá eu tenho meus alvéolos lá na ponta. Então esse aqui é o finalzinho do bronquíolo, tá? Vou fazer os alvéolos aqui redondinho. Isso aqui é um alvéolo, beleza? Então aqui eu tenho um bronquíolo, tá? Estão vendo essas bolinhas aqui pretas? Essas bolinhas pretas são cartilagem, tá? Aí aqui eu já tenho um bronquíolo terminal. Bronquíolo terminal. E aqui eu vou ter os meus alvéolos, certo? Então, basicamente, né, se a gente for pensar nessas nossas vias aqui, a traqueia, ela é toda feita de cartilagem, né? Então, a traqueia é como se fosse um aspirador de pó. Ela tem vários anéis cartilaginosos, né, que fazem o quê? Mantém a traqueia aberta, né? Então, mantém esse diâmetro da traqueia. E conforme a gente vai tendo as ramificações, o que acontece? A gente vai perdendo essas cartilagens, até que chega nos bronquíolos, né, que já não tem cartilagem, tá? Então, basicamente isso aqui. Isso aqui é uma consideração importante que a gente vai ver mais pra frente quando for falar da resistência, tá? Mas guardem isso, que os bronquíolos terminais e os alvéolos, eles não têm cartilagem. Então, aqui no bronquíolo terminal, a gente tem uma zona, né? Isso aqui ainda faz parte da zona de condução, tá? O bronquíolo, que vai fazer a condução do ar até a zona de troca. Aí a gente tem a zona de condução. Depois, aqui no bronquíolo terminal, a gente vai ter uma zona que a gente chama de zona de transição. Zona de... Deixa eu escrever direitinho. Zona de transição. Por que zona de transição? Porque aqui a gente já começa a ter um pouco de troca, né? Então, a gente tem aqui algumas bolsinhas alveolares e a gente começa a ter algumas trocas gasosas, tá? E aí, depois a gente avança para a zona de troca em si, que são os alvéolos. Então, aqui nos alvéolos a gente vai ter uma zona de troca, tá? Essa região aqui a gente chama de ácino, tá? Então, aqui a gente tem os nomes que a gente chama de ácino. O que seria o ácino? Os ácinos, né, vou fazer um pouquinho maior aqui, são o que a gente chama de unidades respiratórias, tá? Então, os ácinos nada mais são do que unidades respiratórias. Então, nada mais é do que você pegar, né, o bronquíolo terminal mais o alvéolo. Então, você tem o bronquíolo terminal mais o alvéolo, forma o que a gente chama de ácino, que é a unidade respiratória, tá? Como se fosse o néfron, né, lá no nosso rim, né? Então, a gente tem os néfrons, que são as unidades renais lá que filtram a água, enfim. E a gente tem o ácino, que são as unidades respiratórias, onde acontece essa troca, beleza? E agora que a gente já viu um pouquinho da anatomia, né, a gente pode entrar já na questão das fases da respiração, tá? Então, a respiração, ela possui fases, certo? Então, a fase 1, a gente chama de ventilação, tá? Então, o que é a ventilação? A ventilação, né, é a passagem de ar pelas vias aéreas, tá? A gente pode dizer que a ventilação nada mais é do que passagem do ar pelas vias aéreas.
Que vias aéreas são essas? As vias de condução. Tá? Então a gente acabou de ver aqui, né, o ar, qual que é o caminho que ele percorre, fazer de vermelho. Então o ar ele entra aqui, ele vai, desce pela traqueia, chega no brônquio, vai para o bronquíolo, né, bronquíolo terminal, até chegar no alvéolo. Tá? Então a ventilação ela vai ocorrer, né, não vai ocorrer até o alvéolo, ela vai ocorrer desde a cavidade nasal até os bronquíolos. Tá? Então ela vai desde a cavidade nasal, ela inicia na cavidade nasal, lá no nosso nariz, né, até os bronquíolos, tá? Não os bronquíolos terminais, mas até os bronquíolos, beleza? Então, basicamente, essa é a primeira etapa que a gente chama de ventilação. Quando o ar ele chega nos bronquíolos terminais e nos alvéolos, a gente vai para a segunda fase, né, da nossa respiração, que é a troca gasosa, certo? Então, o que seria a troca gasosa? A troca gasosa, que vai acontecer lá no alvéolo, entre o alvéolo capilar, nada mais é do que a famosa hematose, né? Então, a troca gasosa é o processo de hematose. Ou seja, a gente vai ter o ar que entrou cheio de oxigênio indo para os capilares e os capilares, né, que estão vindo ali das células do corpo, de vários tecidos, vão estar liberando o CO2 para sair do nosso corpo, tá? Então, quando a gente fala na troca gasosa, né, vamos aperfeiçoar um pouquinho aqui. Então, imagine que eu tenho lá os meus alvéolos, né, e eu tenho os meus capilares. Vamos fazer o capilar, tá? Então, na verdade, eu vou fazer maior, vamos dar um zoom aqui. Então, eu tenho aqui o meu alvéolo, certo? Isso aqui é o meu alvéolo. E aqui, ao redor, né, bem pertinho do alvéolo, eu tenho o meu capilar sanguíneo. Então, isso aqui é um capilar, isso aqui é o meu alvéolo, tá? Basicamente, a gente vai ter essa troca, né? Então, eu tenho aqui o ar que eu respirei, ele está chegando aqui no meu alvéolo, né? Então eu tenho O2. Quando o ar ele chega, eu vou ter muito O2 dentro desse alvéolo, tá? E aqui o meu sangue ele está cheio de CO2, porque ele está vindo do corpo, né? Então está cheio de CO2 o sangue, tá? Então vamos lá, basicamente, tá? Uma coisinha que eu esqueci de mencionar, né, importante a gente saber, é que, né, o ar da atmosfera. Quando a gente fala no ar atmosférico, o ar ele tem uma composição, né, que é a seguinte: a gente vai ter 78% do ar composto por nitrogênio, a gente vai ter 21% de oxigênio, e a gente vai ter 1% desse ar sendo composto por outros gases, beleza? O nitrogênio é importante porque ele ajuda a manter o alvéolo aberto, tá? Então aqui dentro desse alvéolo a gente tem nitrogênio, a gente tem oxigênio e tem outros gases, tá? 20% é oxigênio e é o oxigênio que vai sofrer a troca gasosa, tá? Então basicamente, para que aconteça a troca, para que o oxigênio vá para o capilar e o CO2 saia do capilar e vá para o alvéolo, a gente vai respeitar aqueles princípios que a gente estudou, né? Que são os princípios da lei de Fick. Tá? Então, nada mais é do que, quando a gente fala lei de Fick, é a lei dos gases. Tá? Então, a lei dos gases é a mesma coisa que lei de Fick, beleza? E o que essa lei dos gases diz? Né? A gente tem algumas coisas que são importantes. A primeira delas é que, né, os gases eles vão sempre fluir por uma difusão simples, certo? O que é uma difusão simples? Então, o gás ele sempre vai sair de onde tem mais, onde ele está mais concentrado, para onde tem menos, para onde está menos concentrado. Tá? O nome disso aqui é difusão simples. Ou seja, se aqui eu tenho muito O2 e aqui eu tenho pouco O2, né, no capilar, o O2 ele tende a sair do alvéolo e vir para o capilar, certo? Se aqui no meu capilar eu tenho muito CO2 e lá no meu alvéolo eu tenho pouco, o CO2 ele tende a sair do capilar e vir para o alvéolo, beleza? Isso por conta da difusão simples. Outra lei que a gente também tem, em relação à lei dos gases, outra coisa que também é importante, é a questão da espessura da membrana, certo? Ou seja, se eu tiver uma membrana fininha, né, imagine que quando os gases eles vão passar por aqui, ó, se eu pegar um pedacinho aqui e der um zoom, eu tenho
uma camada de células alveolares, tá? Alvéolo. Aí eu tenho aqui no meio um pouquinho de líquido, né, que é o líquido intersticial. Aí eu tenho uma célula do epitélio do capilar, a célula do capilar. E aí eu tenho a célula sanguínea, né, ainda eu tenho a membrana do eritrócito. Então esse aqui eu tenho a membrana do eritrócito, que é a célula sanguínea que faz o transporte do oxigênio e do CO2, tá? Então, o O2 e o CO2, eles precisam passar por 4 membranas, né? Por umas 3, 4 membranas ali, estruturas, né? Para o O2 sair do alvéolo e chegar no capilar, precisa passar por tudo isso. Para o CO2 sair do capilar e chegar no alvéolo, precisa passar por tudo isso. Então, se eu tiver uma membrana espessa, se eu aumentar a espessura dessa membrana, o que vai acontecer? Ele não vai passar, então ele vai bater aqui e vai voltar, ele não consegue passar, certo? Ou seja, essa medida de espessura da membrana diz que, né, a espessura da membrana ela vai ser inversamente proporcional à troca. Se eu tenho uma membrana pequena, é mais fácil de passar. Se eu tenho uma membrana fininha, ó, o O2 passa fácil. Se eu tenho uma membrana grossa, ele não vai passar. Beleza? Então, essa é outra lei que a gente tem que considerar. A gente ainda tem, né, a questão da solubilidade dos gases. Então, a gente tem a questão da solubilidade, né? Então, a gente já falou da diferença de pressão, né, na difusão simples. Então, uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar é os números da diferença de pressão, né? Então, aqui no alvéolo, a gente tem que a pressão de O2, aqui dentro do alvéolo, a pressão de O2, ela é de 104, aproximadamente, milímetros de mercúrio. E a pressão de O2 no capilar, vamos arredondar para 100, tá? A pressão de 100 milímetros de mercúrio. A pressão de O2 no capilar é de 60 milímetros de mercúrio. Por isso, né, que o O2 ele vai sair do alvéolo e ir para o capilar, porque tem uma diferença de pressão grande, né? Então, se a gente pegar aqui a pressão de O2, ó, eu tenho 100 menos 60, né? Então, eu vou ter 40 milímetros de mercúrio de diferença. Já a pressão de O2, vamos falar a pressão de O2. A pressão de O2 no capilar é de 45 milímetros de mercúrio aproximadamente. E aqui dentro do alvéolo é de 40 milímetros de mercúrio, tá? Ou seja, se eu pegar a pressão de CO2, eu vou ter 45 menos 40 vai ser igual a 5 milímetros de mercúrio. Se a gente for comparar, né, a pressão de O2 e de CO2, a pressão do O2, a diferença de pressão do O2 ela é muito grande. Então, é 40 mililitros de mercúrio contra 5. Tá? Mas então, por que eles passam na mesma quantidade? Tá? Por conta da solubilidade dos gases. Então, a gente tem que o CO2, tá? Vou fazer aqui o CO2, ele é 20 vezes mais solúvel do que o oxigênio, que o O2, tá? Então, o CO2 ele é 20 vezes mais solúvel do que o O2. O que seria essa solubilidade, né? Basicamente, quando o gás ele vai passar pela membrana da célula, né, a gente tem que lembrar que a gente tem uma membrana dessa célula, né? E a membrana lipídica e tal, a gente tem várias ligações. O CO2, ele consegue passar aqui sem ficar fazendo ligação com as estruturas dessa membrana. Já o O2 não, o O2 quando ele passa devagar, ele precisa fazer ligação aqui, ele faz ligação aqui, faz ligação aqui, e aí ele passa. Então, o CO2, por ele não fazer nenhum tipo de ligação, né, por ele ser mais solúvel, ele passa de uma forma mais simples pela membrana, não precisa ficar fazendo ligação. Isso facilita essa passagem, tá? Então, de forma bem resumida, essa é a questão da solubilidade, beleza? Então, o que a gente precisa saber é que o CO2, né, a diferença de pressão do alvéolo para o capilar é pequena, porém a solubilidade é 20 vezes maior, por isso que ele passa. Já o O2 não, o O2 a pressão ela é muito grande, ela é de 40, então tanto faz ele ser um pouco mais solúvel ou menos solúvel, porque a pressão é grande, beleza?
E por último, né, porém não menos importante, na verdade seria uma das mais importantes que eu acabei, né, devia ter mencionado primeiro, mas enfim, é a questão da área de troca, certo? Então, a área de troca, ou seja, quanto maior for a área de troca, maior vai ser a quantidade de troca que eu vou ter, tá? Então, se a gente for pensar no alvéolo, né, vamos falar aqui do nosso pulmão, né? Então, área de troca. Eu tenho o meu pulmão, né? Aqui, beleza. Dentro do meu pulmão, eu vou ter aqui os meus alvéolos, tá? Imagina que dentro do pulmão eu tenho 300 milhões de alvéolos. É uma quantidade gigantesca de alvéolos, tá? Para a gente entender isso, eu vou desenhar aqui um campo de futebol, tá? Sei lá, uma quadra de tênis. Imagina que eu tenho aqui uma quadra de tênis, para ficar mais fácil. Tá? Isso aqui finge que é uma quadra de tênis. Ó. Aqui tá a rede, aí tem os dois carinha lá e tal, beleza, tá? Isso aqui é uma quadra de tênis. Vou escrever para, né? Quadra de tênis. Imagina que eu pego o meu pulmão, eu vou abrir o pulmão. Eu vou como se fosse abrir, desenrolar meu pulmão. Imagina que o pulmão é como se fosse um papel filme embolado. Se eu pegar um papel filme e eu passar nessa quadra de tênis inteira, isso aqui ó, é um rolo de papel filme. Esse aqui é papel filme. Vou pegar esse papel filme, eu vou fazer o quê? Eu vou passar nessa quadra inteira. Eu vou cobrir toda a área da quadra. Então eu vou ter mais ou menos ó, um papel filme, isso aqui é um papel filme gigante, de sei lá, uns 75 metros quadrados. Metros. Aí imagina que eu peguei esse papel filme e eu embolei ele, fiz uma bolinha de papel. Então agora eu tenho aqui uma bolinha de papel que cabe na palma da minha mão, tá? Então eu consigo, ela cabe na minha mão. Só que é uma bolinha de papel de 75 metros quadrados. É a mesma coisa o pulmão, tá? Então os alvéolos, imaginem que eu tenho no meu pulmão uma área gigantesca de alvéolos, eu tenho uma área de troca gigantesca dentro do meu pulmão. Tá? Tudo isso aqui é a área de troca dos alvéolos lá, só que eles estão condensados. Então se eu pegasse meus alvéolos e abrisse eles como se fosse passar um papel filme numa quadra, ia cobrir a quadra inteira. Por quê? Porque eu tenho 300 milhões de alvéolos. Esses 300 milhões de alvéolos fazem com que eu tenha no meu pulmão uma área de troca muito grande. Beleza? Então isso aqui é importante. Então são os quatro princípios aí da lei de Fick. Então a questão de difusão simples, espessura da membrana, né? Solubilidade e a área de troca. E basicamente é isso. Tá? Então para esse primeiro vídeo eu acho que foi bastante coisa, né? Então a gente viu uma geralzona aí, a parte de anatomia, né, do pulmão, algumas zonas, né? A gente falou sobre a ventilação, a troca gasosa. Vamos falar sobre mais duas coisas, né, que acontecem, tá? Então a gente já falou aí sobre isso. Deixa eu apagar esse exemplo aqui da quadra de tênis. O terceiro passo que acontece, né, então primeiro, né, a gente já falou que é a ventilação. Então a gente tem a questão da ventilação, certo? A gente tem a troca gasosa. Depois da troca, o que vai acontecer? O oxigênio, ele vai sair do alvéolo e ele vai para o sangue, certo? Então aqui eu tenho meu alvéolo, e aqui eu vou fazer de novo o capilar. Então aqui a gente já falou o que acontece aqui, né? A gente tem a troca gasosa, tá? E aí o oxigênio ele sai aqui do alvéolo e ele vai para o capilar. Quando o oxigênio sai do alvéolo e vai para o capilar, o que acontece? A pressão de oxigênio no capilar, ela aumenta e ela vai para 100 milímetros de mercúrio. E a pressão do oxigênio no alvéolo, que antes era de 100, ela desce para 60 milímetros de mercúrio. Beleza? Por que acontece isso? Né? Justamente porque ocorreu a troca. Então, se antes eu tinha aqui 100 milímetros de mercúrio no alvéolo e 40 no capilar, como o oxigênio saiu daqui e foi para o capilar, agora a pressão de oxigênio no sangue é de 100 milímetros de mercúrio e no alvéolo é de 60. Beleza? E aí o que vai acontecer? Esse oxigênio aqui, ele vai para os tecidos. Beleza? A gente já vai falar dos tecidos. Em relação ao CO2,
aqui eu tinha, né, o CO2, ele saiu do capilar, né, por conta das leis de Fick lá, ele foi para o alvéolo. Quando o CO2 sai do capilar e vai para o alvéolo, a pressão no capilar, que antes era de 45, ela passa a ser de 40 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão de CO2 aqui ela diminui, certo? E a pressão de CO2 lá no alvéolo, ela vai para 45 milímetros de mercúrio. E aí esse CO2, né, que saiu aqui, ele aumenta a pressão do alvéolo, beleza? Então, basicamente, quando acontece a troca, as pressões dos gases no alvéolo capilar elas vão se inverter. Por quê? Se eu tinha aqui, ó, vou subir de novo, né, naquele exemplo lá. Então, aqui dentro, ó, eu tinha 100 milímetros de mercúrio, tá? Eu vou grifar que eu tinha 100 milímetros de mercúrio e aqui eu tinha 60. Ele saiu daqui e foi para onde tinha menos. Se ele veio para onde tinha menos, o que aconteceu? Quando eu tenho mais oxigênio chegando aqui, esse 60 ele vai aumentar. E aí eu vou ter 100 milímetros de mercúrio, certo? E a mesma coisa com o CO2. Então aqui eu tinha 45 milímetros de mercúrio, agora ele sai daqui e vai para lá. Aí eu vou ter a inversão. Então aqui onde tinha 45, como ele saiu daqui, a pressão aqui vai ser menor. E a pressão para onde ele foi vai aumentar. Então aqui eu tenho uma pressão de 40 milímetros de mercúrio. Beleza? Então lá, continuando, né? Então aí o CO2 foi para os tecidos, né? Ele é transportado ali através do sangue, né? Então o O2 ele vai se ligar principalmente à hemoglobina, tá? Então ele vai se ligar à hemoglobina, os eritrócitos ali e tal, né? Ele vai se ligar à hemoglobina e a hemoglobina vai transportar ele através do sangue até os tecidos. E aí quando eu chego lá no tecido, eu tenho a minha célula e eu tenho o meu capilar, que passa perto dessa célula. A pressão de O2 no meu capilar, ela é de 100 milímetros de mercúrio, certo? Por quê? Isso aqui é a artéria aorta, né? Então, a artéria pulmonar leva o O2 até a veia pulmonar leva o sangue rico em O2 até o coração bombeia através da aorta. Então, essa pressão aqui de O2 é de 100. Então, eu vou ter aqui uma pressão de O2 de 100 milímetros de mercúrio. E a pressão de O2 na célula, ela vai ser de 60 milímetros de mercúrio. O que vai acontecer? O O2 ele vai sair do capilar e ele vai entrar dentro da célula. Beleza? E no caso do CO2, aqui eu tenho na célula o CO2, né, que é um metabólito celular. Então a célula ela usa esse oxigênio nos processos de respiração celular e ela vai liberar o CO2, que é o metabólito. A pressão de CO2 dentro dessa célula ela vai estar aumentada. Então eu vou ter uma pressão aqui de 45 milímetros de mercúrio. E a pressão de CO2 no capilar, ela é nesse momento de 40 milímetros de mercúrio. Por isso, o CO2 ele vai sair da célula e ele vai vir para o capilar. E aí eu tenho o CO2 vindo para o capilar. Quando, observa aqui de novo, tá? A gente tem aquela mesma troca. Quando o O2 sai do capilar e vai para a célula, a pressão de O2 na célula aumenta, então ela vai ter uma pressão agora de 100 milímetros de mercúrio. E a pressão de O2 no capilar diminui para 60 milímetros de mercúrio novamente. Beleza? E com CO2 a mesma coisa. Se eu tinha uma pressão de 40 na célula, de 45 na célula, a pressão agora da célula... Perdão, ao contrário, né? A pressão na célula era de 40. 45, é isso mesmo. Se eu tinha uma pressão de 45, o que vai acontecer? O CO2 vai para o sangue, essa pressão ela cai para 40 milímetros de mercúrio, certo? E a pressão de CO2 no sangue, ela vai para 45 milímetros de mercúrio, beleza? E aí o que acontece? A gente vai repetir esse ciclo. Então aí, esse sangue aqui voltou para lá, então a gente tem esse capilar, volta, né, lá e tal, vai chegar no pulmão de novo, através da artéria pulmonar, né? A artéria pulmonar ela leva o sangue rico em CO2 para o pulmão. E aí quando esse sangue ele chega de novo lá no pulmão, ele está com uma pressão de 45 milímetros de mercúrio, certo? Então vai chegar aqui com 45 milímetros de mercúrio. O que vai acontecer? O CO2 vai sair do capilar e vai para o alvéolo. E o sangue que chega lá nesse capilar do alvéolo, ele está com uma pressão de 60 milímetros de mercúrio.
E aí, novamente, O2 sai de onde tem mais para onde tem menos, esse ciclo se repete, beleza? Então, o que a gente tem que entender aqui? Que quando o CO2 e o O2 eles passam, né, eles deixam ali, quando o CO2 sai do alvéolo, perdão, quando o O2 sai do alvéolo e vai para o capilar, a pressão do alvéolo diminui e a do capilar aumenta. Aí ele vai para a célula. Na célula, a pressão de O2, como ela é muito grande no capilar e menor na célula, o O2 ele sai do capilar e vai para a célula. E o CO2 é a mesma coisa, tá? Então, isso é um ciclo. É assim que acontece essa troca, pela diferença de pressão aí de O2 e CO2, a diferença de pressão desses gases. Beleza? Então, aqui a gente viu, né, a questão da condução, né? Então, isso aqui seria o quê? O transporte dos gases, tá? Então, seria a etapa 3, transporte dos gases no sangue. E aqui também a etapa 4, né, que é a troca gasosa que vai acontecer nos tecidos. Tá? Então, a gente tem a troca gasosa tanto nos alvéolos quanto nos tecidos. E aí o transporte dos gases ele é feito pelo sangue. Tá? Uma coisa importante aqui nesse transporte é que o O2, né, ele quase sempre ele vai precisar se ligar à hemoglobina. Tá? Por quê? Porque o O2 ele não é tão solúvel em água, hemoglobina. Já o CO2 muitas vezes ele vai ser transportado pelo próprio sangue, né, em forma de ácido carbônico. Né? Então lembra que o CO2 ele se junta lá com a água, né, se junta com H2O, forma H2CO3, e aí ele vai ser transportado em forma de H2CO3, né? Depois libera lá bicarbonato e tal. Então o CO2 ele pode ser transportado direto pelo sangue, né, e pelo nosso plasma, ou também pode se ligar à hemoglobina, beleza? E uma outra coisa que também é importante, não vou entrar muito, mas o CO2 e o O2 eles precisam estar em níveis semelhantes, tá? Porque a hemoglobina ela tem uma associação mais forte com o CO2. Então, se for para escolher entre O2 e CO2, ela prefere se ligar ali ao CO2. E quando a hemoglobina chega na célula, o que acontece? Como ela tem uma maior afinidade com o CO2, ela libera o O2 para ela poder captar o CO2. E aí esse O2 que foi liberado, ele vai para a célula, tá? Então isso é importante, a questão de afinidade durante esse transporte. E de modo geral, acho que é isso, né? Então a gente falou aí sobre as 4 etapas, né? Só lembrando aqui, a gente tem, né, a etapa 1, ventilação, né, que é a entrada dos gases da atmosfera até ali os bronquíolos, né? Aí a gente tem a troca gasosa, que vai acontecer nos bronquíolos terminais e nos alvéolos. Depois a gente tem o transporte dos gases no sangue. E aí, para fechar, a gente tem novamente a troca gasosa. Vai acontecer a nível celular. E aí o ciclo vai se repetir. E é isso que acontece em cada respiração. Então, isso aqui são as etapas, as principais etapas da respiração. Beleza? Esse vídeo já ficou meio grande, deu meia hora, então eu vou concluir aqui. No próximo a gente continua. Bom, então a gente viu essas 4 etapas da respiração e a gente falou sobre as leis de Fick. Então, espero que tenha ajudado e até o próximo.